base num cálculo aberto. Se essa planilha, eu me lembro quando era vereador, quando a gente não concordava com o que estava na planilha, a gente discutia a planilha, que consequentemente discutia o valor da passagem, certo? Que não fosse, então eu ia buscar uma comissão. Mas a Câmara tem, né? A Câmara tem poder para isso, tanto é que o vereador Marcelo agora criou essa comissão. A Câmara, mas se mudasse, né, a decisão, que aí não seria mais política, seria com um conselho de trânsito, né, e transporte, ele discutiria junto com o prefeito. Ele daria um parecer no valor, entendeu? Aí vão tirar fora a parte da Câmara e aprovar. Mas esse conselho é discutido para sim, aí eu concordo contigo, por exemplo, de X ou de X. Os técnicos avaliaram, a planilha é essa, antes do prefeito assinar, vai para o conselho, para que o conselho, que é formado pela sociedade, possa dar um parecer do conselho orientando o prefeito, faz ou não faz. E o engraçado, eu acho que aí sim, faltou realmente esse parecer do conselho. E o deputado, que só percebe que caiu no usuário do coletivo quando não fazer planilha. Passa 12 meses, ninguém percebe que reduziu, para se buscar alternativa, para se discutir alternativa, assim, bom. Não há controle. Percebe, né? Só não discutem, mas né? não acha? Deveria. Chegou janeiro, o ano passado. Mas aí, se tivesse esse conselho atuante, se esse conselho fosse atuante, esse conselho ia pegar, por exemplo, aí como você está falando, e você tem razão, se esse conselho fosse atuante, ele teria que pegar mês a mês os números e fazer uma projeção. Olha, esse mês está assim, se isso continuar, o que isso vai representar daqui a um ano, daqui a 11 meses, daqui a 10 meses no aumento da passagem? Então vamos agir para isso não acontecer, sem dúvida. O senhor tinha todo o controle. Quanto é que a minha empresa patrou o ano passado, no mês tal? E até por dia. Sim, e eu tinha uma previsão de quanto ia faturar. Se ficasse desta forma, qual é o percentual já do ano que foi faturado, se é maior ou menor que o ano anterior, se eu vou ter com esse faturamento condição de pagar o 13º, as férias do trabalhador, né? Porque senão já ia ter uma previsão. E aí a impressão que teve o consórcio é que não há previsão nenhuma. Deixa o barco ir embora, seja o que Deus quiser, aí quando acabar o ano, aí eu vou lá no prefeito, dar um baita de um aumento para mim, eu recupero tudo de novo. Na verdade, o consórcio, né, pela fórmula que é colocada, para o consórcio, para as empresas, é muito cômodo. Sim. Né? Porque, mas se tudo bem, se não tiver passageiro, não tem problema. Então agora quem vai aumentar a passagem é o povo que paga. Claro, eu vou ganhar a mesma coisa. Essa visão é das empresas. Por isso que eu quero. O poder público tem essa visão, tem que estancar. Tem que segurar essa perda de passageiro. Mas aí tem que ter esse conselho, como você falou, atuante. Mas eu acho que chamar o conselho, por que você não funciona? Aí eu concordo contigo. Eu falei com esse programa agora. Você pega, por exemplo, hoje o Conselho Municipal de Planejamento Urbano. É um conselho extremamente atuante. Todas as revisões de planos diretores da cidade, tudo que a cidade quer discutir em termos de mudança de plano diretor, se essa rua vai ser uma rua urbana, se essa rua vai ser um corredor de serviço, se aqui vai ser uma área rural, uma área industrial, isso tudo passa no Conselho Municipal de Planejamento. E esse conselho é extremamente atuante. O Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, ele também é extremamente atuante, ele recebe o recurso, e aí eu defendo, por exemplo, que o valor das isenções deveria ser repassado um valor X para esse Conselho de Transportes, e esse Conselho de Transportes, assim como o Conselho Municipal de Saúde tem a receita e financia muita coisa da saúde, esse próprio Conselho também financiar essa questão de gratuidade, de isenção, para que isso não recaia sobre o valor final da passagem. Porque tudo que cai na planilha sobre o valor final da passagem, quem paga no final? Sempre é o mesmo, sempre é o povo. O que eu questiono sempre, deputado, às vezes faz algumas leis que diz que todo mundo é igual perante as leis, mas transforma os diferentes em iguais. Eu nunca concordei que um aluno que estuda em escola pública, filho de pais carentes, que tem dificuldade financeira, vê pessoas enfermas, é o pai encostado, a mãe desempregada, que vai comprar a passagem, paga 50%, e entra o filho do empresário, que estuda no Bom Jesus, da família, em qualquer colégio particular, e paga a passagem o mesmo preço que ele pobre. Enquanto que o pai paga R$500 para estudar num colégio particular, ele tem o mesmo dinheiro da passagem. Quer dizer, tinha que ter uma coisa assim. Gratuidade é para quem realmente precisa. As pessoas de baixa renda, que comprove a baixa renda, vai ter gratuidade ou vai ter desconto
né? Conforme a renda dela. Vai ser gratuito. É que nem o artigo 170 na faculdade. O governo do Estado repassa um valor para a FURB, para custear mensalidades. Quem ganha aquele recurso não é a pessoa que foi para cá, ou que veio para lá, ou que veio dessa faculdade, ou que mora aqui, ou que mora ali. Quem ganha o recurso são aqueles que, teoricamente, primeiro se inscrevem para ganhar, mas dos que se inscrevem são os mais carentes que ganham. E assim, sabe, proporcionalmente conforme a carência da pessoa. Então, quem é bem carente ganha, por exemplo, 50%. Quem tem uma condição mais ou menos ganha 30%. Quem não tem condição nenhuma ganha uma bolsa de 70%. Mas é isso que você vai discutindo com o Bruno. Não só com você, mas com os trabalhadores, com os cigarros, do que os caras abriam uma grande discussão, mas ninguém discute com o Porque quando você, veja bem, vamos supor aqui, vamos lá, eu dou isenção para os carteiros que merecem. Porque é um absurdo o carteiro trabalhando pagar passagem. Só que quem é que tem que dar esse dinheiro da passagem? É o correio, não é o que cobra. Não é o pai de família ali. Exatamente. Então essa é a polícia militar. Quem pagar é a polícia militar, não é a população. Até porque a população paga o imposto para a polícia militar da segurança. Até porque o empresário que tem seu empregado, ele paga para andar de ônibus, não vai de graça. Exatamente. Então quem tem que pagar é a corporação da polícia militar. Quem tem que pagar o correio, que é uma concessão, mas que cobra. A prefeitura ou o estado para o professor. Para o professor quem tem que pagar é o estado. Claro. E aí, mas o que eu entendo? Que aí você tocou num assunto fundamental. Você foi muito feliz. E se este conselho tivesse funcionando de verdade, ele regularia tudo isso. Com certeza. E aí você teria uma regulação técnica, esse conselho ia fazer aquela avaliação que você falou, mas dessa situação atual, daqui a 12 meses, o que isso reflete no bolso do trabalhador? Sabe? E o conselho iria trabalhar de forma transparente